Você descreve como que digamos, como uma medida excepcional diante de circunstâncias excepcionais puxou outras medidas excepcionais e a partir daí a gente passa a girar em torno da excepcionalidade atrás da excepcionalidade. Então, quando a gente faz essa indagação inicial do programa, Mafê, de onde viria a moderação, eu tenho que mudá-la, talvez. Dizer, quando é que a gente volta para o que seria normal? Pois é, essa é a pergunta que muita gente se faz, né? De fato, houve um período em que, até por uma situação de captura da Procuradoria-Geral da República, que é um órgão que precisaria agir, talvez, de maneira mais ativa do que agiu durante as fases mais críticas do governo Bolsonaro, o Supremo passou a exercer um protagonismo, que é um protagonismo incomum, principalmente em sede de investigações judiciais de natureza penal, onde medidas muito interventivas são tomadas, e um pouco se reconheceu que naquele momento a gente vivia uma emergência que foi, de qualquer forma, debatida, exposta e referendada. E eu diria não só pelos ministros do Supremo Tribunal Federal, porque o Alexandre de Moraes um pouco assumiu, né, o rosto dessa empreitada, mas isso, enfim, é algo que nunca foi muito contestado dentro do próprio tribunal e eu diria, inclusive nas instituições políticas, nem fora do tribunal, né? Tirando os conflitos que houve com o presidente Bolsonaro e com aquela falange do Congresso que é mais diretamente apoiadora dele, as conversas sobre, por exemplo, impeachment de ministro do Supremo nunca foram seriamente consideradas pelas instituições. Portanto, é como se o Alexandre de Moraes tivesse sido escolhido pelo Supremo e, inclusive, pelas outras instituições que eram igualmente passíveis de algum tipo de prejuízo caso um governo de vocação autoritária conseguisse implementar um regime de exceção no Brasil, de que, enfim, aquela figura ia exercer esse papel e, eventualmente, passando-se o momento mais agudo, as coisas voltariam ao normal. E, enfim, a gente um pouco espera isso acontecer. Na verdade, houve novos inquéritos, né, abertos, situações que... Sim, foram derivando do inquérito-mãe, que é o inquérito de 2019, que surgiu aqui na roda. Mesmo a investigação recente, por conta do vazamento das mensagens dos assessores do gabinete do Moraes. Então, enfim, hoje um pouco se olha e fala, puxa, as coisas poderiam estar caminhando para outro caminho, talvez já voltando mais para algo que a gente reconhece como uma normalidade, principalmente de natureza processual penal. Agora, esse episódio específico agrega um tempero muito novo, porque é uma situação um pouco diferente, mesmo em relação a todo esse tumulto que a gente viveu nos últimos anos, de uma empresa comandada por uma pessoa que tem um enorme poder econômico, político, tecnológico, inclusive, que está abertamente desafiando e anunciando, quase que orgulhosamente, que vai se recusar a cumprir decisão judicial. E, portanto, isso leva a discussão para um outro patamar, porque aqui a discussão já não é mais propriamente sobre se, por exemplo, a natureza da tecnologia é capaz ou não é capaz de atender a determinações do Poder Judiciário, né? Conflitos anteriores que houve entre empresas de tecnologia e o judiciário diziam muito respeito a isso. Então, quando o WhatsApp não tenho foi como tirar tal conteúdo. Não tenho como interceptar. Entendi. Nesse caso específico, é uma questão de uma oposição estratégica e dolosa e intencional.